o tabaco nem sempre foi condenado, né? Quando a gente pensa em história, a gente tem aqui o livro do Fernando Pessoa, ou quando a gente vê filmes mais antigos das pessoas fumando ali, e até era um hábito, assim, considerado das classes altas, né, das pessoas ricas antigamente. Então, quando as pessoas viam isso no cinema, viam isso em lugares de luxo, né, remetia muito à riqueza. Então, o tabaco sofreu com isso, né, assim, sofreu esse grande impacto das propagandas e do que foi visto pela sociedade. Então, muita gente antigamente achava bonito fumar, achava isso muito chique, né? Então, historicamente, quando a gente pensa no tabaco, ele tem um valor econômico muito importante, né? Quando a gente pensa em agricultura, em tudo que ele representou na nossa história, mas, de fato, é que a medicina evolui, né? A ciência evolui, e a gente começa a perceber que nem tudo faz bem, né? Então, apesar de ser um produto natural, né, é um produto que pode causar uma dependência. E aí, quando a gente fala, né, de tabaco, né, eu sempre gosto de lembrar que o tabagismo, hoje, a gente considera muito como uma doença pediátrica, tá? Então, é uma doença realmente que traz alguns aspectos muito importantes, né? Quando a gente pensa que no mundo, né, 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos de idade. E lógico que isso tem um contexto muito importante quando a gente pensa na evolução, né, e assim, no desenvolvimento de uma pessoa, de um adolescente que ele está querendo se formar, e aí ele tem rodas de amigos onde os amigos fumam, ele vê ali as pessoas mais velhas fumando, então tem essa coisa do desafio de querer ter essa sensação de pertencimento na sociedade, né, e de querer se posicionar na sociedade. Então, muitas pessoas começam a fumar antes da maioridade. A idade média, para a gente ter uma noção de iniciação, é a partir dos 15 anos, né? E no mundo aí, os jovens começam a fumar cada vez mais cedo, né? E quando a gente pensa do perfil sociodemográfico do tabagismo, a gente sabe que 80% aí vive em países pobres, né? Então, o Brasil, a gente considera, assim, né, a gente ainda fala esse país em desenvolvimento, né, a gente ainda tem esse problema, né, e a gente tem que 80% dos nossos adolescentes, das nossas pessoas, né, dos nossos tabagistas, começaram a fumar antes dos 19 anos de idade, e 20% deles iniciaram ainda mais cedo, antes dos 15 anos de idade, né, então é importante entender esse contexto histórico, porque a gente realmente lida com uma doença pediátrica, então não é só o adulto que a gente precisa pensar nesse aspecto do tabagismo, mas também nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, tá? E aí, quando eu penso no impacto na saúde, lógico que o tabagismo vai estar associado a uma série de doenças, né? Então, a gente pode correlacionar, né, a decorrência do tabagismo, doenças como leucemia, câncer de bexiga, que é muito importante, a gente vê que a maior parte dos cânceres de bexiga estão relacionados ao tabagismo, câncer de pâncreas, câncer de fígado, né, colo uterino, câncer de cavidade oral, que é muito raro, mas que quando a gente tem a presença está muito relacionado ao tabagismo, e câncer de estômago, câncer de pulmão, né, que é o que a gente mais lembra quando a gente se relaciona com o cigarro. E claro que o tabagismo vai contribuir para outras doenças, tirando câncer, né? Então, tuberculose, aumenta a incidência de tuberculose em paciente tabagista, porque a gente tem que pensar que a nicotina entra ali, o ar quente, né, principalmente, entra ali e vai fazer uma lesão muitas vezes permanente na mucosa do nosso paciente, na mucosa respiratória do nosso paciente, que às vezes é ali a porta de entrada para micro-organismos, para patógenos que são potencialmente graves para a gente. Então, tuberculose, infecção respiratória, né? Isso tudo está muito relacionado ao tabagismo, sem contar outras doenças, né? Impotência sexual, a gente tem infertilidade associada ao tabagismo, osteoporose, e aí a gente vai ter, logicamente, outras doenças respiratórias, como a DPOC, né? A fibrose pulmonar, né? Então, isso vai estar relacionado tudo ao uso do tabaco, né? E é lógico, a gente vai correlacionar esse uso principalmente ao ato de fumar, né? Então, o ato de esquentar e gerar fumaça, né, dentro do nosso pulmão. A gente tem diversas campanhas, lógico que isso é muito recente, né? Quando a gente pensa que na época, não sei quantos anos vocês têm, mas na época dos meus pais, por exemplo, meu pai vai fazer 70 anos, o tabagismo era uma coisa super comum, né? Você podia fumar dentro de sala de aula, né? Então, imagina
professor fumando lá, que coisa bizarra que é para a gente pensar isso hoje em dia. Mas, logicamente, isso vem evoluindo e a gente vem combatendo cada vez mais. A gente tem que lembrar que o cigarro não vai causar problemas apenas para a pessoa, né? Então, o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano e mais de 7 milhões de mortes resultam do uso direto desse produto, né? Então, é muita gente e 1,2 milhões de pessoas que adoecem, né, decorrência ao tabagismo, são pessoas não fumantes que foram expostos ao fumo passivo. Então, a gente não se preocupa apenas com o paciente tabagista, mas a gente se preocupa também com os contatos dele, né, os contatos domiciliares que envie com essa pessoa. Então, o tabagismo é extremamente importante que a gente aborde de uma maneira sistêmica, né, de a gente entender o contexto que essa pessoa fuma e ela fuma perto de quem, né, também para a gente poder fazer uma investigação mais palpável, né, então, para poder estar próximo de quem realmente tem maior risco. Quando a gente pensa aqui, né, em gastos, né, para a saúde pública, só para a gente ter uma noção, né, a gente teve esse estudo aqui de 2020 que estima que doenças causadas pelo tabagismo no ano de 2020 custaram 125 bilhões ao ano, né? Que foi equivalente, né? Quando a gente pensa em 2020, que é o ano que estourou a pandemia aqui no Brasil, foi 23% do que o país gastou para enfrentar o Covid. Então, a gente diante de uma pandemia, assim, você tomar uma proporção que todos os nossos recursos em saúde estavam voltados para a Covid, você imagina que 1/4 disso daqui é o que a gente gasta por ano só para combater doenças causadas pelo tabagismo. Então, é muito importante, eu sempre reforço isso com todos os médicos, né, eu sou preceptor da residência, sempre reforço com os residentes, com os alunos da faculdade, que toda vez é importante perguntar dos hábitos de vida, né, perguntar, você fuma, você bebe, e quando o paciente fuma, a gente tem que incentivar a cessação do tabagismo, né, isso tem que estar registrado no nosso prontuário, porque é uma medida de saúde, né, é uma medida que a gente está promovendo saúde na vida do nosso paciente. Quando a gente pensa aqui, né, no Brasil, o tabagismo é responsável por 162 mil óbitos, né, ou quase 443 mortes por dia. Isso é 13% do total de mortes que a gente tem no país. É bastante coisa, né? É um gasto muito exagerado, a gente tem aí um gasto também com cuidados com os familiares, então esses fumantes passivos, né? E claro que isso é um balanço negativo para a sociedade. Então, assim, eu sempre falo, né? Imposto em cigarro, a gente não gosta de imposto, mas imposto de cigarro ainda acho que é muito baixo no Brasil. A gente deveria taxar mais, e mesmo porque aqui a gente tem um cigarro clandestino, né? Quando a gente trabalha em áreas de periferia, alta vulnerabilidade, né, áreas de alta vulnerabilidade, a gente sabe que esses pacientes não vão comprar aquele cigarro das marcas mais conhecidas. Que às vezes ele vai pagar R$ 15 o maço. Não, ele vai comprar o cigarro que foi contrabandeado muitas vezes, não foi pago imposto para esse cigarro entrar no Brasil, que é o famoso cigarro paraguaio, né, que eles falam, que aí a maioria das vezes custa R$ 5 o maço, né, então o paciente vai ter acesso a um produto que a gente não sabe o que tem dentro dele, especificamente, né? Muitas vezes tem outras substâncias que são muito mais nocivas à saúde do nosso paciente, e aí, então a gente tem que estar atento a tudo isso, né? E é lógico que o paciente vai buscar formas de economizar, né? E então ele vai procurar formas cada vez mais baratas de ter acesso à nicotina, acesso ao tabaco. E aí a gente tem que pensar nisso daqui, né? Porque é uma coisa muito relevante, porque quando você pergunta para o paciente vai falar isso para você, né? Que fumar é bom, né? Que fumar calma, fumar realmente deixa ele mais calmo, controla a ansiedade dele, porque sem o cigarro ele fica muito ansioso, mas ele não tem essa consciência de que ele mesmo gerou essa ansiedade nele a partir do momento que ele se tornou dependente da nicotina, né? Então, nicotina é uma droga psicoativa estimulante do sistema nervoso central, né? E assim, ele vai ser capaz de alterar nosso sistema nervoso central, principalmente no mecanismo de recompensa, né? Ele vai mudar o nosso humor, vai mudar a percepção, o estado emocional, comportamento, aprendizagem. É simples. Pega um paciente que fuma e manda ele ficar o dia inteiro na unidade. Pega um paciente do acolhimento que fuma lá, fala assim, não, vamos fazer um soro, você vai fazer o exame lá, faz exame de dengue e tudo. Se o paciente é dependente da nicotina, ele vai
com soro lá para fora porque ele quer fumar. É esse nível de coisa. O cara tá doente, o cara tá precisando de soro, o cara tá precisando de uma assistência ali, mas ele vai para fora da unidade porque ele precisa fumar. Já vi vários pacientes internados, eu acho que com certeza vocês já devem saber também, já devem ter visto isso quando vocês estavam na faculdade, quando estavam trabalhando em enfermaria, paciente internado descer para fumar um cigarro. Entendeu? Com a roupa lá da internação, né, com a bunda de fora, e tá lá realmente fumando um cigarro, de tão grande que é essa dependência, né? O cara arrisca a saúde dele por conta de um cigarro, né? Então, esse efeito psicoativo é muito importante, a gente precisa entender muito bem o que isso vai causar no nosso paciente, né? Quando a gente pega o CID-10, tabagismo é um transtorno mental, né? Ele é classificado como um transtorno mental e comportamental devido ao uso de cigarro, né? Ele é nocivo porque, além de ele causar uma dependência física, ele causa uma dependência psicológica no nosso paciente. Então, a gente precisa entender que essa dependência dele realmente vai precisar ser trabalhada não apenas com medicação, mas também com terapia, com grupo, né? Então, uma medida isolada para tratar a dependência da nicotina, logicamente, vai ter uma relevância muito pequena, vai ter uma taxa de sucesso muito pequena para o nosso paciente. E aí, quando eu falo aqui como a nicotina é poderosa, é exatamente isso daqui, né? Você fuma um cigarro, você colocou o cigarro na boca, você acendeu ele, puxou a fumaça, lógico que a gente tem a mucosa oral, já vai fazer a absorção de grande parte dessa nicotina, ele vai atingir nosso sistema nervoso central em 10 segundos. Em 10 segundos, ele vai chegar no sistema nervoso central e liberar dopamina. E aí, a dopamina é o neurotransmissor que vai dar essa sensação de prazer, né? E, logicamente, isso vai trazer um bem-estar para o nosso paciente. É o que eu falo, a indústria do tabaco é muito forte, muito forte. Ela está há muitos anos no mercado, né? Eu não sei se vocês têm essa visão, mas eles estão muito à frente, assim, do que a gente pensa. Eles agem muito no inconsciente, né? Então, não sei se vocês já pararam para pensar, se vocês têm um amigo tabagista, né? Ou conhecem alguém que fuma, né? Que é próximo, e foram viajar de avião. Cara, você não pode entrar com várias coisas, né, na mala de mão, mas incrivelmente você pode entrar com um isqueiro e com um maço de cigarro, que eu acho muito estranho, né? Agora eu acho que teve uma nova lei que tinha proibido o isqueiro, né? Mas uma caixa de fósforo eu acho que poderia ainda, se eu não me engano. Mas o maço de cigarro é garantido, né? Você pode entrar com uma substância que é psicoativa, né? Estranho, né? Você poder viajar de avião com tantas normas de segurança, né? Isso mostra a força da indústria do tabaco, que lá de trás já entra nessa história de entrar em filme, já de entrar numa coisa de luxo, né? E quando começa avião que é para uma sociedade que realmente para uma população que é mais rica, né? A população rica, logicamente, quer levar esse cigarro para dentro do avião. E aí começa essa pressão na indústria do tabaco e realmente é a partir disso que a gente vê as consequências de hoje. Então, a indústria do tabaco não é boba, né? Quando a gente faz as contas, um maço de cigarro, você sabe que são 20 cigarros, né? Então, você faz a conta aqui, né, por baixo. O cigarro demora 10 segundos para entrar no seu sistema nervoso central e demora cerca de 40 minutos para sair do seu organismo. Então, para ele parar de fazer efeito, para você querer fumar um novo cigarro. Faz as contas, né? Então, você faz 40 vezes 20 aí, dá 13 horas e pouquinho, né? Aí você tira uma hora de almoço, uma hora de janta e uma hora do café. Então, são 16 horas no dia, as outras 8 horas você está dormindo, então as outras 13 horas você está fumando sob efeito de nicotina. É exatamente isso, por isso que tem 20 cigarros no maço, né? Então, a indústria do tabaco já pensou nisso, por isso que eles não colocam 21, por isso que eles não colocam 25, por isso que não são 30 cigarros dentro de um maço, são exatamente 20, tá?